Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renato. Eu sou aluno do terceiro semestre do curso de Licenciatura de Matemática, Polo São José dos Campos, da Universidade Federal de Ouro Preto. E o tema da nossa aula de hoje é matrizes. Ela aqui. Peço desculpa ao pessoal aí que eu estou com uma canetinha agora para dar uma facilitada, mas ainda não tem aquela manha de usar. Mas já já a gente vai aprendendo. Muito bem. Muita gente para e pergunta: Renato, e matrizes? Quando eu vejo matriz eu fico com medo. Não tenha medo, matriz é muito fácil e muito gostoso de trabalhar. Respeitando algumas regras que nós vamos aprender agora, tranquilo. Então vamos lá. Vamos iniciar nosso estudo sobre matriz observando o exemplo abaixo. Então aqui eu tenho uma matriz característica. Primeira observação, se vocês olharem, ó, o nome da matriz ele vem sempre em letra maiúscula, tá? Para te não confundir com o termo. O que é o termo? O termo é esse elementozinho aqui. Quando você vai fazer uma representação não numérica, uma representação que você está colocando lá A, B, C, se você colocar o maiúsculo, você pode confundir com o nome da matriz. Então, usualmente, nós usamos a letra maiúscula para representar o nome da matriz e a minúscula para representar o termo ou elemento. Depende da gramática que você estiver utilizando, você vai ter um ou outro nome. E esse númerozinho aqui, Renato, 1, 1, o que quer dizer? Esse é muito fácil. Esse primeiro número aqui, ele representa a linha onde o elemento está. E esse outro aqui, a coluna qual o elemento está. Então vamos lá, faz de conta que eu tenho esse aqui, ó, vou colocar um A, 3 e 3. Esse 3 aqui ficou meio esquisitinho, né? Mas tá beleza. Ele quer dizer o quê? Que eu estou na terceira linha e na terceira coluna. Vamos conferir? 1, 2, 3, terceira linha. 1, 2, 3, terceira coluna. Então, quando a gente olhar e ver lá, puxa vida, eu vi lá um elemento ou um termo A225, quer dizer o quê? Segunda linha, quinta coluna. Muito bem. Então, pode-se chamar matriz do tipo M por N, né, sobre K, todo quadro que se obtém dispondo Mn números segundo M linhas e N colunas. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma matriz, né, um quadro, e vou dispor. Então eu vou botar um 3, posso botar um aqui, um meia dúzia aqui, um 4 aqui, um 2 aqui e um 0. Então eu disponho elementos, certo? Sobre M linhas e N colunas. E através disso eu realizo diversas operações. Algumas notações básicas é interessante a gente estar gravando. Por exemplo, vocês vão encontrar muita gramática, a letra I e a letra J. A letra I ela representa a linha onde o termo se situa. E a letra J vai representar a coluna onde o termo se situa. Nesse caso eu tenho a matriz duas linhas por, olha só, 1, 2, 3 colunas. Então fora, esse aqui quer dizer o M é o número de linhas da matriz toda. E o N o número de colunas da matriz toda. Não confundindo, o I e o J é a posição aonde ele se encontra. E esse MN é o número total, tanto de linhas como de colunas. Tranquilo, né, pessoal? Vamos prosseguir. Existem diversos tipos de matrizes. Então agora nós vamos ver a mais comum. A primeira é a matriz linha. Ela quer dizer o quê? Que eu possuo uma linha. Está aqui essa minha linha. Mas olha só, que eu tenho 1, 2, 3. Eu posso ter infinitas colunas. Tá certo? Tá a denominação aqui, ó. Uma linha e N colunas. Eu posso ter infinitas. Então, matriz linha, se cai uma prova, o que quer dizer matriz linha? Você coloca que tem uma linha e infinitas colunas, ou N colunas.
Aí eu tenho a matriz coluna, é ao contrário da linha. Eu tenho uma coluna, tá aqui ela quietinha, mas eu tenho uma, duas, eu tenho infinitas colunas, perdão, infinitas linhas. Olha eu fazendo confusão aqui já. Então eu tenho infinitas linhas, está aqui M linhas por apenas uma coluna. Fácil, né, pessoal? Vamos dar prosseguimento. Matriz quadrada. Renato, matriz quadrada é aquela que é só de 2? 2 vezes 2, 4? Por isso que é quadrada? Não. Quadrada quer dizer o quê? Olha que legal, pessoal. Quadrada quer dizer que o número de linhas é igual ao número de colunas. Nesse caso eu tenho uma matriz 2 por 2. Ou seja, eu tenho duas linhas e duas colunas. Tá aqui, duas linhas e duas colunas. Eu posso ter uma 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 10 por 10, 20 por 20. Lá vão ter. Desde que o número de linhas seja igual ao de colunas. Fácil, né? Tranquilo. Caiu na prova, mata na hora. Vamos para a próxima. Matriz diagonal. A diagonal quer dizer o quê? Todos os elementos da diagonal principal, eles são aqui, estão aqui. E todos que estão fora dessa diagonal são zero. Olha aqui, ó. Aqui o de baixo, pá, legal, são zero, tá vendo? Ou seja, o que é uma matriz diagonal? Quando os termos fora da diagonal principal são zero. Aqui tem zero, aqui tem zero. Lembrando que isso aqui, quando o zero ficar nessa partezinha aqui, ela é chamada diagonal superior. E quando ficar nessa daqui, é chamada diagonal inferior. Tranquilo? Fácil, fácil, né? Muito bem. E existe um outro tipo de matriz parecida com a diagonal, mas não é a diagonal. É a matriz identidade. Essa, quando você for fazer a inversa, você vai usar, você vai lembrar dessa matriz identidade. Qual é a característica dela? A diagonal principal, eu tenho apenas 1. E fora da diagonal principal, 0. Pode ser inferior ou pode ser superior. Legal? Aí pode perguntar, Renato, só existe diagonal principal na matriz? Não. Existe também a diagonal secundária. A que vem nesse sentido, né? Você sai da esquerda para a direita, é a principal. E na que você sai da direita para a esquerda, é a secundária. Quando você vai calcular uma determinante, aqui são os elementos que você soma multiplicando e o resultado é positivo. E aqui é aquele que você soma, que você multiplica os elementos e ele vai subtrair da diagonal principal. Mas isso aí nós vamos aprender mais na frente quando estivermos na aula de determinantes. Por enquanto nós estamos só vendo matriz. Matriz transposta. Muita gente tem medo quando vê matriz transposta. Ah, meu Deus, eu não sei fazer, eu não vou conseguir fazer. Como é que faz? Como é que deixa de fazer? Olha que legal a matriz transposta. Ela diz assim: é toda matriz onde os termos que estão na posição de linha, tá aqui, são transpostos na posição de coluna. Pronto. Eu tinha 1, 4, 7 na linha 1. Eu tenho 1, 4, 7 na coluna 1. Eu tinha 2, 5, 8 na linha 2. Então eu vou ter 2, 5, 8 na coluna 2. Eu tenho 3, 6, 9 na linha 3. Eu vou ter 3, 6, 9 na coluna 3. E acabou. Não adianta querer inventar mais moda, não precisa, é só isso. Tranquilo, né, pessoal? Aí às vezes a gente se pergunta, existe matrizes iguais? Pois bem, coloquei duas matrizes, A e B. Você olhando a matriz A, ela aqui bonitona, grande, e olhando a matriz B, você vai falar, puxa vida, Renato, isso aí não é igual não. Será que não? Vamos fazer as continhas? Vamos usar o x igual a 6. Vamos lá. 1 é igual a 1. Tranquilo. Raiz quadrada de 4 é 2. 3 é igual a 3.
32 dividido por 8, fazendo as suas continhas, você chega em 4. 5 é igual a 5. Eu falei que x vale 6, então x aqui é 6. X mais 1, 6 mais 1, 7. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Olha que legal. Eu realizando todos aqueles cálculos mirabolantes que nós acompanhamos agora há pouco, percebemos que A é igual a B. Então, gente, duas matrizes são iguais somente se todos os termos de uma forem iguais ao correspondente da outra. Renato, o que quer dizer isso? Meu amigo, é o seguinte. Vai de conta que eu tenho o número 1 aqui. Beleza. Aí você achou o número 1 nessa posição aqui. É igual? Não. Por quê? Porque aqui você está na posição A, né? 1, 1. E aqui? Aqui você está na posição B, eu vou usar o B porque mas a posição é 1, 1. E nesse 1 aqui, nesse lugarzinho aqui, aqui eu tenho B, eu tenho segunda linha, segunda coluna, 2, 2. Ou seja, o termo é igual, o número é igual, mas a posição não é. Então, para que ela seja igual, elas têm que estar na mesma posição. Não esqueça disso, hein? Vamos lá. Operação com matrizes. Agora nós vamos aprender a somar matrizes. Então eu vou ter uma matriz A, 1, 4, 3, 3, 6, 5, 5, 8, 7. E uma matriz B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu quero somar A mais B. Quero fazer essa sominha aqui, ó, tranquilo. Quero somar A mais B. E o que eu vou obter? Vou obter uma nova matriz, que eu vou chamar de matriz C. Legal. Como é que eu faço? É só eu somar os termos de A com o seu correspondente em B. Legal. Então eu tenho aqui na posição 1, 1, número 1, na matriz A. E na matriz B, na posição 1, 1, eu tenho o número 1. Olha então, na matriz nova C, na posição 1, 1, eu vou somar o quê? Esse 1 com esse 1. Está aqui. Aí na posição 2, 1, né? Linha 1, coluna 2, 1, 2. Eu tenho o 4. E na matriz B eu tenho o 2. Mesma coisa. Na posição 1, 2, 4 e 2. E assim sucessivamente. Olha que fácil, pessoal. Eu vou fazendo as minhas continhas. 1 mais 1, 2. 4 mais 2, 6. 3 mais 3, 6. E realizando todas essas contas, eu vou chegar então a essa nova matriz, que é a matriz C. A matriz no qual eu estou somando a matriz A com a matriz B. Legal, né? Só podemos realizar soma ou subtração de matrizes que forem quadradas. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir ter o correspondente dela do outro lado. Ou seja, da mesma ordem. Se ela não tiver, não tem jeito. Eu posso conseguir multiplicar? Posso. Mas somar ou subtrair, não. Lembrando que essa regrinha vale tanto para a soma ou para a subtração. Beleza, né, pessoal? Agora vamos multiplicar. Primeiro eu vou multiplicar por uma constante. Então, no caso aqui, eu coloquei um 2. É fácil demais. É só eu pegar esse 2 e fazer a distributiva. Tá? Vem para lá, vem para cá, vem para lá e a gente vai passando a continha. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E aí nós temos a matriz, né, com os elementos multiplicados por 2. Lembrando sempre, se eu tiver a regra de sinais, eu tenho que obedecer. Lembra da regra de sinais? É aquela aqui, mais com mais ou menos com menos, eu obtenho o resultado mais. E o mais com menos e o menos com mais, eu obtenho o resultado menos. Não esqueça da regra de sinais, hein? Senão de repente você já vai direto, e tudo mais, tudo mais. E a sua matriz muitas vezes pode ter um elemento negativo e você se enrola todo. Beleza, pessoal? Agora vem o grande tchan da questão. Multiplicar matrizes por matrizes. Ou seja,
eu vou pegar uma matriz A e vou multiplicar por uma matriz B. Primeira coisa que eu tenho que olhar, eu vou pegar e vou olhar a ordem dessas matrizes. Está aqui, olhei. Repare que o número de colunas da matriz A, ou da primeira matriz que você estiver multiplicando, tem que ser igual ao número de linhas da matriz que está sendo multiplicada. Então, reparamos, aqui eu tenho a matriz 2 por 3, que vai multiplicar uma matriz 3 por 3. Eu tenho 3 colunas na matriz A e eu tenho 3 linhas na matriz B. Elas são iguais, portanto, estamos ok. Nós cumprimos a regra. E o que vai ser a matriz resultante? Essa matriz C. Ela vai ser a linha da primeira matriz com a coluna da segunda. Legal, né? Eu tenho na matriz A 2 linhas e na matriz B 3 colunas. Portanto, a minha nova matriz ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. Olha um exemplo fácil aqui. Eu tenho a matriz A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 linhas, 3 colunas. E a matriz B, coluna. Uma coluna e 3 linhas. Aí vamos lá, olha aqui, eu coloquei uma lado da outra, repara para vocês verem. 3 igual a 3. O que me sobrou? Me sobrou isso daqui. Ou seja, o resultado vai ser uma coluna, uma matriz com 2 linhas e uma coluna. E como é que eu faço a multiplicação? Eu multiplico da seguinte forma. Eu multiplico a linha da primeira pela coluna da segunda. 1 vezes 7, está aqui, mais 2 vezes 8, está aqui, mais 3 vezes 9, está aqui. 4. Agora eu vou para a segunda linha. Já fechei a primeira, agora vamos para a segunda linha, multiplicar com a mesma coluna. 4 vezes 7 está aqui, 5 vezes 8 está aqui, e 6 vezes 9 está aqui. Portanto, a minha matriz C, minha nova matriz, ela vai ter 2 linhas e uma coluna, e os seus termos serão 50 e 121. Fácil demais, né, pessoal? Algumas propriedades. Então, se eu somar uma matriz A com a matriz B mais a matriz C, é a mesma coisa que eu somar A e a soma da matriz B mais C. Essa é a chamada associatividade da adição. Temos também a comutação. A mais B é a mesma coisa que B mais A. Eu somando 1 mais 0, eu tenho 1. Tranquilo? E se eu somar 0 mais 1? Eu vou ter o mesmo. Então, tranquilo. Se eu somar a matriz A com 0, com o elemento neutro, eu vou ter o mesmo A. Olha aqui, 1 mais nada é 1. Nada mais 1 é o próprio 1. E se eu somar ela com o inverso dela, com ela negativa? Vamos somar 1 mais menos 1. O que eu vou ter? Eu tenho 1, tiro 1, sobrei nada. Então chamamos de menos A assimétrica de A. Eu tenho uma constante, pode ser um 2, um 3, que multiplica A mais B. Eu faço a distributiva. Esse alfa vezes A e depois esse alfa vezes B. Tranquilo. E o inverso, eu tenho alfa mais beta, são 2 números aqui, e eu tenho a matriz multiplicando. Faço a mesma operação. Eu tenho 2 constantes que se multiplicam e tenho uma matriz fora. Eu posso inverter a ordem. Como é a multiplicação, não tem problema nenhum. E se eu somar, se eu multiplicar a matriz por 1, dá na mesma. Está aqui. Beleza, pessoal? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Assim como o 0 é o elemento neutro da adição, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. E eu vou lá na matriz inversa. O que é matriz inversa? A vezes A menos 1 é C inversa. Eu tenho que achar o quê? Lembra que eu falei para vocês? A matriz identidade. Então vamos lá, vamos calcular. Eu tenho a matriz 1, 2, 4, 5. Lembra aquela identidade que a gente viu lá no comecinho? Que a diagonal principal é 1 e a diagonal e as outras diagonais, né? Fora da diagonal principal é 0. Aqui é 0, aqui é 0. E aqui a diagonal principal é 1. Tranquilo, né? E eu tenho a matriz que eu não sei qual que é. Então eu vou dar o nome de A, B, C,
vou fazer aquela regrinha. Aqui, ó. Essa linha multiplica por essa coluna. Então vamos lá. 1 vezes A mais 2 vezes C. 1 vezes B mais 2 vezes B. E a mesma coisa. E eu vou igualar isso a matriz identidade. Beleza? Aí eu vou achar esse sistema. Olha que beleza, pessoal. Achei esse sistema. Tranquilo. Não tem mistério. Não tem nada. Resolvendo o sistema, e cada um resolve pelo jeito que achar mais fácil, eu vou chegar à matriz inversa, né? Que vai ser essa daqui. Ou seja, se eu multiplicar aquela matriz, essa matriz, por essa matriz que eu achei, eu vou achar a matriz identidade. Falou, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula. E que Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado.